Olá, meus queridos, um bom dia a todos, um bom início de dia, né? Estamos aí às 6h45 da manhã, aqui na cidade de Colatina. Não sei como é que você está, como é que você acordou, quais são os preparativos que você já está fazendo. Com certeza muitos já estão acordados já há algum tempo, fazendo algumas coisas, né? A gente também já estava acordado mais tempo, fazendo outras coisas, lendo um pouquinho, e agora a gente está aqui com vocês. Como é que você está se sentindo? O que que você está passando? O que que você meditou na história de ontem do rei Ezequias? Você viu como um rei, como alguém servo de Deus, como alguém fiel ao Senhor faz diferença na vida da igreja, na vida dos outros? Então, hoje nós vamos continuar a história. A Bíblia fala que esse rei fez muitas coisas importantes e ontem a gente viu que ele conseguiu juntar os dois povos, o povo de Judá, que ficou com a descendência de Davi, ele mesmo era descendente da casa de Davi, e ele fez o convite às pessoas da tribo do norte, das outras tribos que se separaram quando houve a divisão dos reinos. Depois que Salomão morreu, o seu filho Roboão ficou como sendo o líder geral, mas nesse período houve uma divisão. Então ficou um grupo com Roboão e um outro grupo com um rei chamado Jeroboão. Se tornou rei, não era rei, se tornou rei. E a partir daí ficou duas tribos, Reino do Norte e Reino do Sul. E na celebração da Páscoa, eram praticamente em torno de 200 anos, um pouquinho mais, 203, 205 anos depois disso. Ou seja, há 200 anos que os povos não se misturavam nesse sentido, cada vez mais se afastando. Então, por isso que essa Páscoa que o rei, que ontem a gente contou, era tão importante. Foi tão importante e como isso mexeu na mente do povo. O povo passou a ser fiel servo de Deus. E mais uma vez eu lembro a importância dos líderes. Então, se você tiver um líder, realmente você vê que é alguém espiritual, siga os seus conselhos, siga o seu caminho, obedeça os conselhos que ele dá. Se você, na sua visão, você acha que ele não é essa pessoa espiritual que deveria ser, não siga. Porque os povos de Israel, quando o rei era bom, o povo era bom. Quando o rei era mau, o povo seguia também, tá? No dia de hoje, a gente vai continuar a história e a gente falou ontem isso tudo no primeiro ano. Quando você lê no capítulo 31, 2 Crônicas, capítulo 31, mais uma vez um bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, tá bom? 2 Crônicas, capítulo 31. Isaías era o profeta que nesse período vivia, o que escreveu o livro de Isaías, era o profeta que nessa época vivia no período do rei Ezequias, tá ok? Olha só o que diz nos versos 1 e 2 do capítulo 31. Acabando tudo isso, ou seja, acabando a Páscoa, a Páscoa foi tão boa que o rei conversou com os sacerdotes, conversou com os levitas, era para ser uma semana de festa, e o rei fez 2 semanas, com o povo todo. Então, no verso 1 do capítulo 31, acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali saíram das cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos, derrubaram os altos e os altares por todo Judá e Benjamim, bem como Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão e para a terra deles. Aqui a gente percebe no caso do rei Ezequias, que depois que ele fez a Páscoa e o povo realmente sentiu a alma sendo curada, como a gente leu ontem, o povo sentiu que a oração chegou aos céus. Quando o povo chegou
na sua terra natal, quando o povo chegou na sua terra natal, o que o povo fez? O povo destruiu os postes, destruiu os balaíns, destruiu tudo, porque o povo realmente fez um pacto com o Senhor. Continue fazendo também esse pacto com o Senhor. E a história conta que nesse período, Ezequias ele restabeleceu todo o culto. Ele estabeleceu o culto, ele estabeleceu ajuda aos sacerdotes, ele restabeleceu também os dízimos e as ofertas, porque a casa do Senhor estava fechada, agora a casa do Senhor estava aberta. E sabe por que ele restabeleceu também os dízimos e as ofertas? Olha só o que diz no verso 4. Diz assim: além disso, ordenou ao povo, aos moradores de Jerusalém, que contribuísse com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudesse dedicar-se à lei do Senhor. Aqui a gente percebe, queridos, que um verdadeiro líder, ele não tem medo de falar as coisas nem de pedir. Não é pecado nenhum você pedir ajuda. E todos sabem que os sacerdotes e levitas, eles se dedicam ao Senhor e eles precisam ser sustentados. E Deus deu uma porção, e essa porção são os dízimos. É verdade que aí fora, devido a alguns erros de líderes, muita gente usa com ironia. Vai devolver dízimo, vai dar oferta, vai ajudar quem não quer trabalhar. Mas se você lê essa história, a história deste rei, você vai ver que o povo ouviu. Sabe por que o povo ouviu? Porque o povo confiava no seu líder. Sabe por que o povo viu? Porque o povo viu que Deus era com Ezequias. E a Bíblia diz, olha no verso 6, ele pediu ao povo. Ele não pediu nada antes. Ele fez a festa, ele restaurou. O povo se emocionou com isso, sentiu que o seu coração estava curado. Foi quando eu li ontem, que Deus curou a alma do povo. Olha, nós precisamos dessa cura. E depois disso, depois de tudo isso, o rei falou, falou aos sacerdotes, falou aos levitas, e falou ao povo, vamos devolver aquilo que compete a nós, devolver ao Senhor. E o verso 6 diz que os filhos de Israel e de Judá e habitavam na cidade de Jerusalém trouxeram os dízimos das vacas, das ovelhas, das coisas que eram consagradas ao Senhor e fizeram montões e montões. Percebeu? Montões e montões. Eu tinha um professor que ele dizia assim, pastor Luiz Nunes, um grande professor, ele dizia assim, tenha coragem de falar e outros terão coragem para escutar. Sabe, queridos, aqui eu percebo que Ezequias tinha essa coragem. Ele falou que ia dedicar-se ao Senhor, ele fez as reformas, e agora ele estava falando para o povo. Agora nós precisamos também fazer a nossa parte. Nós precisamos devolver ao Senhor. E a Bíblia diz que o povo deu. O povo devolveu aos milhões, sabe? Montões e montões. Você consegue imaginar isso? Montão e montão. Sabe, em períodos de crise, às vezes a gente tem medo, tem receio. Será? Não, o povo não tem. Sabe por que a gente pensa assim muitas vezes? Porque está faltando oração, está faltando a gente estar em paz com o Senhor, está faltando liderança. Nós precisamos, com sabedoria, sem ofensa, falar com firmeza, mas ao mesmo tempo estar junto. O rei Ezequias estava junto do povo, ele andava no meio do povo, ele orava pelo povo. Você vê algum outro rei fazendo isso assim de maneira tão direta? A Bíblia diz que ele estava junto, que ele estava orando. Olha só, o rei, ele poderia mandar os sacerdotes só orarem, mas a Bíblia não, diz que ele estava e o povo percebeu que ele estava. E sabe, queridos, o povo é carente disso. Todos nós somos carentes de líderes. Percebe no período das eleições, porque rei é algo político. Nas eleições, muitos andam no meio do povo e o povo vota porque sente essa carência. Mas, infelizmente, muitos estão apenas atrás de votos e depois se esquece do povo. Mas esse rei não. E eu quero continuar lendo o seguinte. Olha só, verso 20. Assim fez, do capítulo 31 de 2 Crônicas, assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto, verdadeiro perante o Senhor,
seu Deus, e em toda a obra que começou na casa do seu Deus, na lei dos mandamentos, para buscar ao seu Deus de todo o coração, e prosperou. Aqui ele não teve medo, ele pediu ao povo para devolver novamente agora os dízimos e as ofertas, o templo agora estava aberto, sabe? E aí o povo veio. Parece um período nosso agora, nós estamos com as igrejas fechadas. É verdade que, como é que eu vou devolver se a igreja está fechada? Talvez a igreja vai abrir um dia ou outro para receber os alimentos, mas muitas pessoas não vão ter a disponibilidade de estar lá para devolver alimentos, outros não vão ter para devolver. E às vezes o horário que a igreja vai estar aberta, diferente dos horários de culto, não vai dar simplesmente para você ir, sabe? Mas a Bíblia diz que a casa ficou muito tempo fechada, e quando abriu, e o verdadeiro líder pediu, o povo devolveu. Seja fiel ao Senhor. Se você não conseguir devolver, se você não conseguir falar com seu pastor, se você não conseguir falar com os irmãos da sua igreja, guarde. Se você não conseguir fazer pelo 7Me, sabe? Pelo transferência bancária, quando você pede para o tesoureiro o da igreja, a conta da igreja, guarde. Seja fiel, como diz a Bíblia aqui, porque Deus vai ouvir. E de todas as coisas mais importantes é que Deus vai continuar cuidando de nós e da nossa casa em meio à crise. Depois dessas coisas, depois que tudo estava prosperando, vem o capítulo 32, e é o capítulo que a gente vai terminar. Percebe que quando a gente está bem, aparece alguma coisa, aparece alguma situação para mexer conosco, e essa maneira de mexer conosco mexe com a nossa família, mexe com todo mundo. Sabe por quê? Porque é nessa hora, porque é fácil falar de Deus. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos vivendo, né, ensinando sobre o Senhor. Mas é nas provações, nas grandes provações, que a gente precisa permanecer fiel ao Senhor. O rei da Assíria começou a rondar e queria destruir Israel. Queria destruir Jerusalém. E não é fácil. Você pode ficar com medo, eu posso ficar com medo. Os que estão assistindo aqui, quero mais uma vez agradecer a presença dos queridos pastores, estão aí assistindo também. É um prazer grande e é um carinho grande por todos esses que estão aqui. Eu tenho um carinho muito grande por todos esses, principalmente esses pastores que estão aqui. Eles estão todos eles no meu coração. E sabe, queridos, quando nós passamos por um período de crise, não é para testar a nossa fé, porque Deus conhece o nosso coração, Deus sabe até onde a gente vai. Deus não vai enviar algo mais forte do que nós, do que a nossa força, do que a nossa comunhão. Mas Ele permite as dificuldades para a gente mostrar para os outros como permanecer fiel, sabe, queridos? A presença desse rei, Senaqueribe, para destruir Jerusalém, depois de terem acontecido essas reformas maravilhosas, não foi para mexer no coração do rei simplesmente, mas foi para que o rei, com as suas atitudes, mostrasse ao povo que agora sim há um Deus em Israel. Eles tinham derrubado os altares, eles tinham quebrado tudo, porque eles ouviram a voz, né, de Deus através da Páscoa ali, mas agora vinha a fé. E no verso 1 diz assim, verso 2 do capítulo 32 de 2ª Crônica, diz assim: vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que tinha resolvido pelejar contra Jerusalém. Olha só o que ele faz no verso 6. Senaqueribe vinha destruir, a Assíria já tinha destruído o outro reino, o reino do norte. Ontem nós falamos sobre isso. E agora, no verso 6, ele diz assim: ele pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça, na porta da cidade, e falou mais uma vez ao coração. Esse é um líder. O líder de Deus, ele fala ao coração.
Sabe por que ele fala o coração? Porque ele já ganhou o coração do povo. Não agora, ele ganhou antes. E como ele ganhou antes o coração do povo, aquilo que ele fala, o povo ouve, o povo clama por ouvir. E a Bíblia diz que ele falou o coração, dizendo, sede fortes. Primeiro ele reuniu os oficiais de guerra. Ele tinha todos na mão. E ele disse assim, sede fortes, verso 7, e corajosos, não temais, nem vos assustei por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está diante dele, porque era uma multidão. Porque há um conosco maior do que está com ele. Olha, chega a me arrepiar. Ele, o rei da Síria, está com o braço da carne. Ele é o poderoso, não tem como enfrentá-lo, mas conosco. O Senhor, Deus, nosso Deus, está para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Você tem guerras a serem vencidas, você tem lutas a serem conquistadas, a serem vencidas e a serem ganhadas. É o Senhor que quer guerrear por você. Não é você que tem que guerrear, não sou eu que tenho que guerrear, queridos. Nós temos um Deus. O outro lado é mais forte. O outro lado é mais forte. Com ele está o braço do Senhor, o braço da carne, a força, mas conosco. Há um Deus para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras, para enfrentar as nossas batalhas. E a Bíblia diz que o povo cobrou ânimo com as palavras do rei de Judá. Sabe, em períodos de crise, nós precisamos sim falar para a gente se arrepender. Mas agora não é o momento de a gente falar para a gente se arrepender. O momento era antes, e o rei fez isso. O rei fez isso na Páscoa. Nós temos aí um período da Páscoa, nós vamos fazer a Páscoa. Como? Nas casas. O pastor Luiz Gonçalves vai estar pregando toda noite, nessa semana que vai vir, na Novo Tempo, pelo YouTube também. Sabe, queridos, nós precisamos renovar a nossa aliança com o Senhor, porque dias difíceis vão vir. O braço da carne está aí fora. Nós estamos presos em casa, passando agonia. Nós não sabemos o futuro. A gente quer que volte ao normal, mas a gente não sabe o futuro. Ontem eu estava ouvindo a notícia lá na China, numa tal de segunda onda de coronavírus lá, uma segunda onda que eles isolaram uma outra área, mas lá é uma ditadura. Lá consegue isolar e travar todo mundo. Aqui não consegue. Aqui você pede, o povo faz se quiser. Vai obrigar o povo a vir? Vai botar exército na rua? Deus me livre, ainda não é o tempo disso. Mas a gente não obedece. O mundo não obedece. Independente se estamos parados ou não, estamos aqui. Eu e você estamos aqui. E eu termino porque essa parte final, o povo se animou, mas Senaqueribe veio enfrentar o rei, veio zombar de Deus, e eu quero ler só essa parte que ele zombou de Deus. Verso 13. Olha só o que o rei Senaqueribe diz. Não sabeis vós, verso 13, não sabeis vós que eu e os meus pais fizemos a todos os povos da terra? Nós destruímos tudo, todos os povos da terra. E ele continua dizendo, quem é esse rei Ezequias? Que Deus é esse de Ezequias? Ele não vai livrar vocês da minha mão. Eu destruí todos os povos, eu venci todos os deuses eu venci. Sabe, queridos, as angústias, as guerras vêm na nossa mente essa batalha. Nós precisamos ser fiel, muitas vezes nós somos a luz na nossa casa. Nós somos a luz na escola, onde a gente trabalha ou a gente estuda, aqueles que estudam, nós somos a luz ao trabalho, e nas lutas que nós temos, nós precisamos permanecer fiel, porque outras pessoas vão olhar e vão imaginar, mas por que ele continua fiel? Que Deus é esse dele? E o rei Senaqueribe disse, eu vou destruir vocês, destruir tudo, destruir todas as outras nações, agora eu vou destruir vocês. E quem é o Deus? Quem é o Deus que vai livrar? É o Deus de Ezequias? Que Deus é esse? Nada. Ezequias ainda derrubou os altares. Olha só, aquilo que é sabedoria dos homens é loucura para Deus. Para os homens, quanto mais deuses eles adorassem, mais forte. Mas nós sabemos que a nossa fortaleza não está em adorar várias divindades, está em adorar em apenas uma divindade, o Senhor, Criador dos céus e da terra.
E Senaqueribe, nessa história aqui, que a gente não vai ler agora, mas você pode ler em casa, Senaqueribe diz, ele derrubou todos os outros altares, como se dissesse assim, os outros deuses já abandonaram ele. Ele só tem um agora, que é esse tal de Deus aí de Israel. Só tem esse, porque os outros ele já jogou fora. Mas essa era a força dele, justamente por ele ter jogado fora, o que as outras nações não fizeram. E no verso 20, porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, olha, profeta filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Clamaram ao céu. Não clamaram na sua casa. A Bíblia diz ontem que quando eles abençoaram, os sacerdotes abençoaram os povos na Páscoa, diz que as orações deles chegaram à casa de Deus lá no céu. Aqui a Bíblia faz questão de dizer que e clamaram ao céu. Eles não tinham medo de orar ao Senhor. E a oração não era aquela que não passava do teto, não. Chegava. A oração chegava. O povo sabia. E por isso que o povo confiava. E olha só no verso 21. Então o anjo do Senhor apareceu, destruiu os valentes, chefes do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. E tendo ele entrado na sua casa do seu Deus, tendo ele voltado, Senaqueribe voltado para a Síria para adorar o Deus dele, os seus próprios filhos mataram a espada lá. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 19, que um anjo do Senhor foi e destruiu 185.000 do exército da Assíria. Esse é o nosso Deus que guerreia as nossas batalhas, que peleja as nossas pelejas. Você quer servir a esse Deus? Eu quero terminar neste momento. Sabe? Este é o Deus a quem servimos, que peleja as nossas batalhas. Você quer que esse Deus peleje essas batalhas? Você quer que o nosso Deus peleje as suas batalhas? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, estamos terminando a história do rei Ezequias, um grande rei, Senhor. Um rei que restaurou, um rei que falava ao coração do povo, e, de maneira muito especial, nós, líderes, precisamos também aprender com este rei. Precisamos falar ao coração do povo, precisamos falar e viver também. Nos ajude a termos coragem para falar, porque sempre vai haver alguém com coragem para escutar. Abençoe o teu povo que está ouvindo, Senhor. Abençoe os pastores que também ouviram essa mensagem. Abençoe eles são líderes, Senhor. Todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, abençoe a sua casa, abençoe o seu lar. Guerreie as nossas batalhas, Senhor. Peleje as nossas pelejas, porque quem somos nós para conseguir a vitória? O Senhor é o Todo-Poderoso. Agora nos dê um bom dia na tua presença, nos dê a tua graça, em nome de Jesus, amém. Queridos, mais uma vez um bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Agradecemos a presença de todos, a gente tem um grande carinho por vocês. Até amanhã, e não se esqueça, hoje nós teremos batalhas a vencer, mas o nosso Deus, Ele guerreará por nós. Até amanhã, que Deus abençoe.